Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, 2 de agosto. O Senado Notícias está no ar. Vamos conferir as atividades programadas para esta tarde no Senado. Às 3 horas, haverá reunião da Comissão Temporária da Covid-19. Os senadores vão ouvir o ministro das Comunicações, Fábio Faria, sobre a infraestrutura tecnológica nas escolas públicas, necessária para o retorno às aulas de maneira eficiente e segura. E às 6 da tarde, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo faz debate sobre o Sistema Único de Saúde e o papel dele na redução das desigualdades. A CPI da pandemia retoma as reuniões amanhã. Além de votar requerimentos, a Comissão Parlamentar de Inquérito deve ouvir, nesta terça-feira, o reverendo Hamilton Gomes de Paula, que teria aval do Ministério da Saúde para negociar a vacina AstraZeneca. O reverendo Hamilton Gomes de Paula é ligado à Igreja Batista e dirige a Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, a SENA, uma organização não governamental. Ele teria recebido aval do diretor de imunização do Ministério da Saúde, Laurício Cruz, para negociar 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca. No requerimento de convocação, o senador Randolfo Rodrigues cita a reportagem da TV Globo que revela a troca de e-mails entre o reverendo e Laurício Cruz. O diretor de imunização começa agradecendo a Hamilton por representar o governo nas negociações. Inicialmente, agradecemos a disponibilidade da SENA, representada por sua pessoa, na apresentação da proposta comercial para fornecimento de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca, e diz que todos os processos de aquisição de vacinas no âmbito do Ministério da Saúde estão sendo direcionados pela Secretaria Executiva. Ainda de acordo com o requerimento de convocação, em 4 de março, o reverendo postou fotos em uma rede social de uma reunião no Ministério da Saúde. Cruz está em uma das fotos. Na postagem, Hamilton confirmou a participação em articulação para a consecução de uma grande quantidade de imunizantes. Em um outro e-mail, Cruz confirmou para o presidente da Davat nos Estados Unidos que o reverendo Hamilton intermediaria as negociações. O valor negociado por essas vacinas seria de $17,5 por dose, 3 vezes a mais do que o governo pagou em janeiro pela vacina, e também maior do que disse a CPI Luiz Paulo Dominguete. Segundo ele, na negociação entre o governo e a Davat, a vacina custaria $3,5 a dose. Ainda investigando o contrato do Ministério da Saúde para a compra da vacina indiana Covaxin, a CPI da pandemia ouve nesta quinta-feira o advogado Túlio da Silveira. Túlio Belchior Mano da Silveira é advogado da Precisa Medicamentos, empresa que intermediou negociações para a venda ao Ministério da Saúde de 20 milhões de doses da vacina Covaxin, da indiana Bharat Biotech, ao custo de R$1,6 bilhão. O advogado teria participado ativamente das tratativas com o Ministério da Saúde. Tanto a diretora técnica da empresa, Emanuela Medrades, quanto o ex-diretor de logística do Ministério, Roberto Ferreira Dias, confirmaram em depoimentos à CPI que Túlio Silveira participou das reuniões com a equipe do Ministério para discutir a venda da vacina. Apenas uma pergunta ao doutor Roberto, se conhecia o doutor Túlio Silveira, advogado da Precisa, ou se recebeu algum documento dele? O doutor Túlio Silveira foi em audiência no Ministério da Saúde, sim. Mas esteve com Vossa Senhoria quando? Quantas vezes? Ele teve em audiências no Ministério da Saúde umas 2, 3 vezes, talvez. Mas Vossa Senhoria estava presente? Eu, sim. No dia que assinou a nota de empenho, no dia 22, emitiu a nota de empenho no dia 22 de fevereiro, havia recebido algum e-mail do Dr. Túlio, ou direcionado a Vossa Senhoria, ou a outros membros do Ministério? Não me recordo, senadora. Quem é Túlio Belchior Mano da Silveira? O Túlio é nosso consultor jurídico. Qual a participação do Túlio na negociação da Covaxin?
O Túlio é nosso consultor jurídico, principalmente da parte administrativa, então ele nos assessora em tudo que diz respeito a direito administrativo, pregões eletrônicos, etc. Então a participação dele é exatamente essa. Numa reunião onde tinha, salvo engano, a senhora e mais um outro representante da empresa, quem dos dois falou sobre valor de dose? A senhora não consegue lembrar? Pode ter sido eu, apresentado como uma expectativa, confirmado através dos e-mails que eu já deixei à disposição, e também pode ter sido o meu colega, porque a expectativa era da Precisa, era da companhia, o Dr. Túlio. Dr. Túlio Silveira, é isso? Sim, Túlio Silveira. Túlio Silveira já teve os sigilos telefônico e de dados quebrados pela CPI. A OAB do Distrito Federal recorreu ao Supremo para reverter essa quebra de sigilo do advogado. Mas a ministra Rosa Weber confirmou a decisão da CPI, ou seja, manteve o acesso aos dados. Informações que chegaram à comissão mostram que Túlio Silveira teria mandado pelo menos 4 e-mails a áreas técnicas do Ministério pedindo urgência na assinatura do contrato, mesmo faltando documentos básicos. O requerimento para que o advogado seja ouvido pela CPI foi apresentado pelo senador Alessandro Vieira. Mas isso não é verdade. A CPI da pandemia tem sido palco de revelações e debates intensos sobre ações e omissões no enfrentamento do coronavírus. E, por isso, tem atraído a atenção dos brasileiros. Confira agora alguns dos momentos mais importantes da CPI desde que foi instalada em 27 de abril. Havendo número regimental, declara aberta a 3ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito. É uma pergunta objetiva, sim ou não? Não há uma insinuação, um indício sequer de corrupção. Uma CPI realmente que traga prestação de serviço para os brasileiros, que traga toda a verdade e não apenas uma parte da verdade. Não vamos aqui, em hipótese alguma, rugir como leão com alguns e miar como gatinho com outros. Foram mais de 80 dias de funcionamento, quase 3 meses de trabalho, mais de 650 requerimentos aprovados, pedidos de informações, requisição de documentos, vídeos, compartilhamento de dados, mais de 60 quebras de sigilo. Na busca por respostas sobre as ações e omissões no enfrentamento à pandemia no país, a comissão ouviu mais de 30 pessoas. Foram longas horas de depoimentos, alguns com até 2 dias de duração, como o do ex-ministro Eduardo Pazuello e da diretora da Precisa Medicamentos, empresa que intermediou a negociação de 20 milhões de doses da vacina indiana Covaxin. Não existiu irregularidades e eu estou exausta, ok? Eu estou psicologicamente, fisicamente exausta e eu estou querendo colaborar. A única coisa que eu pedi foi o adiamento. Depoimentos tensos, temas polêmicos, imunidade de rebanho, tratamento precoce, uso de cloroquina. Nós já temos bastante evidência mostrando a eficácia da hidroxicloroquina, da ivermectina, da cloroquina, da colchicina. São 17 medicamentos. Senhores, a cloroquina já foi testada em tudo. A gente testou em animais, a gente testou em humanos. A gente só não testou em emas porque as emas fugiram, mas no resto a gente testou em tudo. E não funcionou. Nós ainda estamos aqui discutindo uma coisa que não tem cabimento. É como se a gente estivesse escolhendo de que borda da terra plana a gente vai pular. Em meio aos depoimentos, revelações. Foi o ex-ministro Henrique Mandetta, por exemplo, quem falou pela primeira vez de assessoramento paralelo, tema que gerou muita discussão na CPI. Eu tive dentro do Palácio do Planalto quando fui informado, após uma reunião, que era para eu subir para o 3º andar, porque tinha lá uma reunião de vários ministros e médicos que iam propor esse negócio de cloroquina, que nunca eu havia conhecido. Quer dizer, ele tinha um assessoramento paralelo. O depoimento dos irmãos Miranda, que denunciaram supostas irregularidades em negociações para a compra das 20 milhões de doses da vacina indiana Covaxin, também trouxe revelações. Foram horas depondo até o deputado Luiz Miranda dizer o nome que, segundo ele, teria sido citado pelo presidente Bolsonaro ao ser alertado sobre as irregularidades.
Eu entendo a posição de Vossa Excelência, mas Vossa Excelência só confirma que sabe qual é o nome do deputado e nós vamos... A senhora também sabe que é o Ricardo Barros que o presidente falou. Vamos buscar a verdade a favor do país. Então, o senhor confirma... O senhor confirma, então, que... Foi o Ricardo Barros que o presidente falou. Agradeço imensamente a Vossa Excelência. Essa CPI, a partir de agora... Eu não me sinto pressionado para falar. Eu queria ter dito desde o primeiro momento, mas é porque vocês não sabem o que eu vou passar. Por apontar um presidente da República que todo mundo defende como uma pessoa correta, honesta, que sabe que tem algo errado, ele sabe o nome, ele sabe quem é, ele não faz nada por medo da pressão que ele pode levar do outro lado. Pô, que presidente é esse que tem medo de pressão de quem está fazendo o errado? De quem desvia dinheiro? Personagens praticamente desconhecidos ganharam destaque na CPI, como o cabo da Polícia Militar e vendedor de vacinas Luiz Paulo Dominguete, que denunciou a cobrança de propina nas negociações para a venda de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca ao Ministério da Saúde. A conversa começou assim, olha, nós temos que melhorar esse valor. Aí eu disse, mas eu tenho que tentar um desconto, eu não tenho... Não, mas não é para cima, é para mais. E aí se pediu-se, porque tinha que se compor dentro do Ministério, e se pediu o acréscimo de $1 por dose. Eu já de imediato já disse que não teria como fazer. A denúncia de pedido de propina feita por Dominguete acabou provocando um dos momentos mais tensos na CPI, a prisão de um depoente. O ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, acabou detido pela Polícia Legislativa após ser acusado de mentir na CPI. Ele já tinha sido apontado como um dos responsáveis por pressões pela liberação da importação da vacina Covaxin. Ele vai ser recolhido agora pela polícia do Senado. Ele está mentindo desde manhã, dei chances para ele o tempo todo. Perfeito, senhor presidente. Eu pedi, por favor, pedi várias vezes, senador Randolph, e tem coisas que não dá para admitir. Pelo menos 7 depoentes chegaram à comissão amparados por habeas corpus. Mas, mesmo assim, a maioria respondeu às perguntas. Não foi o caso do empresário Carlos Wizard, suspeito de fazer parte do gabinete paralelo de aconselhamento ao presidente Bolsonaro. Por mais de 70 vezes, ele repetiu uma mesma frase. Como se deu a sua participação no governo para tratar desses negócios bilionários, na sua expressão? Me reservo ao direito de permanecer em silêncio. Essa participação ela foi formalizada, havia vínculos, havia uma designação, ou era meramente informal e clandestina? Me reservo ao direito de permanecer em silêncio. O senhor tinha relacionamento prévio com o presidente da República? Me reservo ao direito de permanecer em silêncio. Foi graças à CPI também que o Brasil tomou conhecimento de que a vacinação poderia ter começado já em 2020. Tanto o gerente da Pfizer na América Latina quanto o presidente do Butantan contaram à CPI que ofereceram vacinas ao governo brasileiro ainda no ano passado. E o governo ou não respondeu no caso da Pfizer ou interrompeu as negociações no caso da Coronavac. A primeira proposta do 14 de agosto considerava 500 mil doses. A segunda proposta, do 18 de agosto, considerava 1.500.000 doses. A terceira proposta, do 26 de agosto, considerava 1.500.000 doses para o 2020. O mundo começou a vacinação no dia 8 de dezembro. No final de dezembro, o mundo tinha aplicado um pouco mais de 4 milhões de doses. E nós tínhamos no Butantan 5 milhões e meio de doses prontas e mais 4 milhões em processamento. Sem contrato com o Ministério. Poderíamos ter iniciado a vacinação antes do que começou? Nós já tínhamos as doses, elas estavam disponíveis. E eu muitas vezes declarei de público que o Brasil poderia ser o primeiro país do mundo a começar a vacinação. Não fosse os percalços que nós tínhamos que enfrentar. A maioria dos estados anuncia a diminuição das restrições à circulação das pessoas, inclusive o retorno às aulas presenciais. Mas os especialistas alertam que ainda é cedo para tomar essas medidas. Apenas 1/5 da população completou a vacinação e uma perigosa
variante do vírus pode causar uma nova onda da pandemia. Em Brasília, o calendário da vacinação é incerto. Nem sempre o que o governo do Distrito Federal anuncia acontece de fato. A distribuição das vacinas a cargo do Ministério da Saúde é irregular. O fim da exigência do agendamento via internet tornou claro que não há imunizantes para todos. Neste posto de saúde, encontramos duas filas separadas. Uma para a segunda dose da AstraZeneca e outra, mais concorrida, para a primeira dose nas pessoas acima dos 35 anos. Tudo muito devagar. Enquanto isso, uma nova variante do vírus começa a se espalhar pelo país. O Hospital de Apoio de Brasília não é uma unidade de referência para o tratamento da Covid-19. No entanto, a ocorrência de vários casos dentre os funcionários levou à suspeita das autoridades de que haveria um surto, enfim, confirmado, e onde foi detectada a presença da variante Delta, confirmando assim a transmissão comunitária na capital do país. No ambiente hospitalar, dentre servidores e pacientes, 51 pessoas testaram positivo, das quais 45 com a variante indiana. 4 vieram a óbito. A cepa se espalha mais rapidamente que as outras e representa um enorme perigo também para os jovens. É bem provável que nós agora tenhamos que enfrentar uma nova recrudescência de casos e mortes com esse espalhamento da variante Delta. Não vai ser diferente que em outros países, como nós já conferimos na Europa, como já conferimos nos Estados Unidos, em parte da Ásia, notadamente porque o processo de vacinação no Brasil é extremamente lento, é um processo que começou tarde, um processo que não garante uma uniformidade na sua execução. Por outro lado, a mobilidade está completamente liberada, ambos combustíveis enormes para nós termos uma nova fase de aumento exponencial de casos e mortes. Para evitar a propagação da variante Delta do coronavírus, já detectada em vários estados brasileiros, é preciso vacinar com todas as doses recomendadas no mínimo 70% da população. Mas o mês de julho termina com apenas 20% dos adultos brasileiros imunizados completamente. O pior é que 4 milhões de pessoas não voltaram para tomar a segunda dose. As vacinas, para poder gerar uma imunidade satisfatória para o Covid-19 e as suas variantes, devem ser tomadas em 2 doses. Tanto a Coronavac quanto a AstraZeneca e também a Pfizer devem respeitar esse protocolo. Quem acha que tomando uma só dose dessas vacinas já está plenamente imunizado, está enganado e está enganando a si mesmo. Faço um apelo aqui a todos que não deixem de tomar a segunda dose, porque você só estará protegido 15 dias depois que você tomar a segunda dose. E assim, você evita se contaminar, você evita adoecer e você protege as outras pessoas também, não transmitindo a doença para as outras pessoas. Em agosto, a Comissão de Constituição e Justiça deve sabatinar Augusto Aras de novo. Ele foi indicado pelo presidente Bolsonaro para um segundo mandato à frente da Procuradoria-Geral da República. Quanto da primeira indicação, após a sabatina na CCJ, Augusto Aras teve seu nome aprovado em plenário por 68 votos, 27 a mais que o mínimo necessário. O atual PGR tem 62 anos e é professor de Direito da Universidade de Brasília. Ele ingressou no Ministério Público em 1987. Ao longo dos anos, especializou-se em Direito Público e Direito Econômico. De 2003 a 2015, a Presidência da República prestigiou a lista tríplice, ao indicar sempre o nome mais votado na eleição dos procuradores, organizada pela associação da categoria. Em 2017, o presidente Michel Temer inovou ao indicar não o primeiro, mas o segundo nome da lista, no caso, Raquel Dodge. Em 2019, o presidente Bolsonaro ignorou a lista tríplice e indicou Augusto Aras. A mesma situação se repetiu agora. Eu acredito que deveria vir de uma lista tríplice.
né, para fortalecer o Ministério Público, a instituição, né, dando independência, autonomia. Por isso que eu assinei, sou coautor da PEC 25 de 2020, que justamente preconiza essa situação que, a princípio, seria uma escolha pelo presidente da República, dessa lista tríplice, ou evoluindo até para o Senado Federal fazer essa escolha. Eu acredito que isso é importante para o país. Senadores comentaram nas redes sociais a recondução do atual PGR. O senador Humberto Costa, do PT, disse no Twitter: lembram quando a lista tríplice do Ministério Público era respeitada? Ele também criticou a postura de Augusto Aras à frente da Procuradoria. Álvaro Dias, do Podemos, também tuitou: lista tríplice foi ignorada. É uma pessoa que vem trazendo equilíbrio no turbulento espaço, na turbulenta seara que existe de conflitos e demandas que saem da sociedade. Eu vejo com uma certa tranquilidade um nome que permeia aqui o colegiado do Senado, do Dr. Antônio Augusto Aras, e entendo que ele não terá dificuldade nessa aprovação. Nós vamos passar por todo o processo agora, do nome do procurador Aras, novamente pelo Senado, para a gente avaliar, fazer questionamentos sobre esse período e tomar a melhor decisão para o país. Segundo notícias divulgadas pela imprensa, políticos próximos ao presidente chegaram a defender Augusto Aras para o Supremo Tribunal Federal, na vaga aberta com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio. Mas Bolsonaro achou melhor indicar para o STF o advogado-geral da União, André Mendonça, e renovar o mandato do atual PGR. Nós ficamos por aqui. Para rever as reportagens desta edição, acesse a nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.